Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Quem puder me dar um feedback aí do som, para ver se está tudo certinho. Por favor, me deem um feedback quando vocês puderem. Eu tô achando a luz do dia tá mais clara. Tô tentando ajeitar aqui para vocês. Muito obrigada, Dani. Gente, boa noite. Obrigada pela presença de vocês. Eu entrei meio correndo aqui. Eu tô aqui vendo se tá tudo certo, se o som tá bom. E eu tô ouvindo os barulhos, é minha blusa batendo na cadeira. Eu tô achando que é alguma coisa acontecendo, mas é só a blusa, o botão batendo. Tudo bem com vocês? Gente, obrigada pela presença. Obrigada pela presença dos meus alunos, dos meus seguidores, dos seguidores mais antigos, dos mais novos, da família. A família também participa. Obrigada, gente, pela presença de vocês. Vamos entrando. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, só para alinhar com vocês. Queria um pouquinho mais de luz, essa luz está estranha. Vamos lá. Eu vou ler os comentários depois, tá bom? Porque senão eu me perco e aí a live fica sem pé nem cabeça. Então, gente, vamos lá. A gente está na nossa segunda live de aquecimento, né? A gente está aquecendo para a semana da Laser Acupuntura Integrativa. Tem muita gente nova aqui no Instagram, né? Então, o que é essa semana? É o meu evento. É o meu evento que ele acontece de forma online, de forma gratuita. E é um evento que eu entrego muito conteúdo para vocês, tá? Ele vai acontecer nos dias 23, 25 e 27 de junho. Então, ó, eu já até escrevi aqui no comentário. Escreva a palavra laser para receber o link da inscrição gratuita no seu privado, no seu direct, tá bom? Então, você escreve laser e você recebe o link para se inscrever. E aí, você se inscreve, no final eu mostro como é que é a página, tudo que acontece lá, tá bom? O que acontece? Quem se inscreve, eu recomendo fortemente que entre no grupo de WhatsApp. Primeiro porque você vai receber todos os avisos por lá, você vai ser lembrado das lives de aquecimento, vai ser lembrado do evento, e que é ouro. Inclusive eu estava envolvida nisso antes da live. Eu até mostrei aqui nos stories. Eu estava respondendo o plantão de dúvidas, né? Dentro do evento tem um grupo, esse grupo fica fechado durante o dia, mas de 10 horas da manhã às 12 horas, esse grupo é aberto e você pode deixar suas dúvidas lá. Depois esse grupo é fechado. E quando eu vou me organizando aqui no meu dia, entre um atendimento e outro, vou respondendo vocês. Né? Então, ontem nós tivemos muitas perguntas, hoje nós tivemos mais perguntas ainda. Eu até combinei com o pessoal do grupo que ainda faltam algumas perguntinhas, eu vou responder. Ninguém fica sem resposta, tá? E se eu não conseguir durante a live te responder, entra no grupo, que aí coloca a sua pergunta que eu vou responder, tá bom? Então, a gente está fazendo essas lives de aquecimento. Ontem foi a primeira, foi a abertura. Eu falei de 3 erros comuns que as pessoas cometem com relação ao laser. Tanto relacionado à crença limitante, de você, eu não vou investir no laser, eu não preciso porque eu tenho muitas técnicas, eu alcanço muitos resultados. Então, que você pode alcançar ainda mais, se tornar referência na sua região, trazer um diferencial, né? Crenças assim de que seu paciente não vai valorizar. Gente, eles valorizam às vezes mais que você, tá? Eu quero que vocês participem da Semana da Laser Acupuntura Integrativa, porque tudo isso que eu tô falando eu vou mostrar para vocês, tá? E aí trouxe também um erro relacionado à dose, né? Que é muito comum esse erro, né? Relacionado à dose. Você fala a doença e quer saber a dose. Não é assim, né? Existe um raciocínio, né? Existem individualidades que você tem que observar, tá? E o outro erro com relação à frequência. Então, às vezes você não está numa frequência adequada. E aqui eu não falo frequência
no regime temporal do laser, não, tá? Eu tô falando da frequência, é a quantidade de vezes mesmo que você tá fazendo durante o seu tratamento, a sua estratégia. Às vezes você está fazendo uma frequência muito abaixo, então realmente não vai ter resultado. Então isso tudo foi tema da live de ontem, né? Como podem ver, muito conteúdo, né? Muita coisa aí para agregar no seu dia a dia. Hoje a gente vai falar sobre os riscos do laser. Também é um tema que eu gosto muito de falar, porque existe muita coisa em volta do laser. E o que acontece demais, gente, é você investir e depois ficar com medo, né? Porque tem muita coisa. Por isso a importância de você se atualizar. Por quê? Às vezes vocês falam assim, nossa, mas um tá falando uma coisa, um tá falando a outra. Às vezes tem alguém que está mais atualizado, que já superaram algumas contraindicações, já superaram algumas questões, alguns estudos já esclareceram mais as coisas. Por isso que, além de se capacitar, você tem que se atualizar. Você não pode fazer um curso na vida e achar que está feito. É o tempo todo estudando, tá? E eu vou... E outra coisa muito importante é você estar aqui comigo no meu Instagram, tá no meu YouTube, participar da Semana da Laser Acupuntura Integrativa, porque eu venho trazer conteúdo para vocês. E já estou desde agora, desde o aquecimento, entregando muito conteúdo para vocês. E entregando uma oportunidade de você estar comigo, que estar dentro do grupo de WhatsApp. Porque se você está lá dentro, você vai ter acesso a mim. Você vai perguntar e eu vou te responder, tá? Então, e pode colocar, gente, pode colocar suas perguntas, porque a gente vai ter muitos encontros. Em outras oportunidades, eu trouxe as respostas ao vivo aqui. Então, vem aquecer comigo, tá bom? Olha só, escreve no vídeo aqui da live laser para você receber o link e poder se inscrever e poder participar disso tudo, tá bom? Depois eu falo um pouquinho mais sobre o que acontece na inscrição, por que é importante, tá? Tá ali. Então, bora lá. O assunto, então, hoje é a gente falar dos riscos do laser. A gente fala, gente, que o laser é uma tecnologia que traz muito diferencial mesmo, tá? Traz muitos resultados e acelera, né? Potencializa. E é um recurso multiprofissional. Ele é multiprofissional porque... inclusive, eu tenho fixado aqui no meu Instagram, porque tem muita gente, quem pode usar o laser? Lá eu dou uma orientação, tá bem fixado, tá? Nesses primeiros posts, para você saber se a sua área pode utilizar o laser. Então, assim, área da saúde, área regulamentada, você vai lá, vai no seu conselho, consulta o seu conselho, porque ele vai dizer como que você vai, se você pode, até onde é a sua área de atuação, como você vai se habilitar. Tá? Você é terapeuta, se for um terapeuta regulamentado, também vai ter regulamentação, né? E existem terapeutas que não são regulamentados. Eu vou dar um exemplo para vocês. O acupunturista ainda não é regulamentado. A gente está brigando para ser regulamentado, né? Então, e se você é um terapeuta que trabalha na área da saúde, do bem-estar, né? Sem regulamentação, como é o caso da acupuntura, você pode utilizar. Inclusive, existe um laser específico para o acupunturista, né? Então, tá aí a possibilidade de você trabalhar com seu laser. Então, é um recurso multiprofissional. Vários profissionais, eles vão se beneficiar dentro da sua área de atuação. Isso também eu falo muito, porque isso daqui, gente, é uma potência. Todo mundo brinca, né? Você tem uma Ferrari nas mãos, mas não significa que você pode sair entrando na área de outro colega. Tem que ter essa ética, né? Chegam pacientes para mim, alguns alunos querem me indicar, professora, eu vou indicar um paciente que está com uma ferida aberta para você cicatrizar. Não. Pede diabético. Não, eu não trato. Eu vou atrás dos meus alunos, enfermeiras, né, laser terapeutas, e indico os meus alunos. Então, você tem que estar ali dentro da tua área de atuação, tá bom? E aí, gente, o laser, o paciente que conhece o laser, ele vai querer trabalhar com laser, tá? Vai querer que você trabalhe com laser. E isso é real. Você que tem várias técnicas, às vezes experimenta o paciente que já conhece o laser
por exemplo, eu vou falar da minha área, né, da laser acupuntura, experimenta não pegar o laser. O paciente, ele vai, não, e aquele laser que encaixa aqui? E ele chega com uma dor, eu tô com uma dorzinha, faz o laser de novo, que nem você fez aquela vez. Então, assim, o paciente pede, porque ele sabe o tanto que é bom, né? E aí, o que acontece? A gente vai falar aqui dos riscos. Para o paciente saber que o laser é bom, ele precisa conhecer o laser. Então, existe aí a necessidade do profissional de quebrar essa primeira barreira com o seu paciente, tá? Por quê? Existem vários falsos riscos, né? Alguns mitos em volta do laser. E o paciente, ele é leigo, ele não vai saber, ele vai acreditar, e ele vai falar, não, eu não quero fazer porque tem tal risco, eu ouvi falar que tem tal risco. Então, ele nunca vai deixar você oferecer essa técnica para ele nunca vai aceitar essa técnica, né? Então, é importante, além de você dominar o laser, né, dominar tecnicamente o laser, dominar como que você vai atuar dentro da tua área, né, você ter segurança sobre e saber explicar e se comunicar com segurança para falar de forma assertiva, tranquila, olhando no olho do paciente com segurança, falando, não, isso não acontece. Por isso, por isso, por isso. E eu trouxe aqui, escolhi três novamente, exemplos de falsos, né, riscos ali. E trouxe também os riscos realmente que os cuidados, na verdade, porque a laser terapia, de certa forma, é uma terapia muito segura, mas você tem que conhecer, né? Você tem que saber o que você está fazendo, como tudo na vida, né, gente? A gente tem que saber o que a gente está fazendo, né? E aí, você tem que ter domínio e você tem que ter segurança. Por isso que a Semana da Laser Acupuntura Integrativa é para você, né? Você que está querendo conhecer o laser, você que está querendo entrar nesse mundo e você que já está nesse mundo, mas está com insegurança, não está aplicando o laser com liberdade, né? Quando você... eu falei agora no plantão de dúvidas, estavam falando de protocolos, né? O protocolo do aplicativo da DMC, se eram efetivos e tudo. Gente, eu não sei, eu nem faço esses protocolos, porque assim, a chance de você ficar insatisfeito é muito grande. Porque o importante é o quê? Você conhecer como é o funcionamento da luz, conhecer como é que é o mecanismo no corpo, conhecer bem, porque você não fica presa a protocolos. E protocolo é genérico, então a chance de você não atingir seu objetivo é grande, então você vai ficar insatisfeito, né? Então a Semana da Laser Acupuntura Integrativa é para você que já tem o laser, mas quer aprimorar, quer revisar, quer tirar dúvidas, quer ter mais segurança e quer ter resultados mais efetivos. E para você que ainda não tem, então escreve aqui laser para você receber o link e poder participar e poder estar comigo no grupo, no plantão de dúvidas, para começar a ter acesso, né, a alguém que vai te ajudar, alguém que vai te dar o suporte e vai tirar suas dúvidas. Beleza? Então, você precisa dominar seu laser, ter segurança e saber explicar para o paciente, para ele poder aderir ao tratamento e realmente poder usufruir, né, dos benefícios do laser. Então, bora lá. Olha só, eu trouxe um falso risco do laser, né? Esse é bem, porque ele é muito, como é que fala? Eu ia falar potente. É muito forte, talvez. Eu esperava um vocabulário melhor, mas é um falso risco que abala muitas pessoas, tá? Que o laser pode causar câncer. Então, eu não vou trabalhar com laser porque eu posso ter um câncer de pele, eu posso ter um câncer. Qual é a questão? Esse laser aqui, né? Eu ensino, né, o laser de baixa potência. Eu ensino o laser de fotobiomodulação. Esse laser que a gente está falando, tá? Existem outros tipos de aparelho de laser. Esse laser aqui, que é multiprofissional, que o acupunturista pode usar, que o médico, que o enfermeiro,
que o técnico de enfermagem, que o esteticista, que o podólogo, que o fisioterapeuta, fonoaudiólogo, enfim, assim você vai. Esse laser aqui, de baixa potência, ele faz fotobiomodulação. Ontem eu já comecei a falar um pouquinho, né? Foto vem de fótons, vem de luz. Bio vem de tecido biológico. Então a gente está falando ali de estruturas biológicas que vão receber essa luz, que vão receber o estímulo. E modulação é o estímulo que cada área vai dar com o laser, né? E você estimula o quê? Processos fisiológicos, né? E aí, o que acontece? Quais são as características de um aparelho de laser que faz fotobiomodulação? Para começar, é importante você que está chegando no mundo do laser entender que esse laser de baixa potência, você vai escutar muito falar sobre fotobiomodulação. Ah, então eu vou fazer uma terapia aqui de fotobiomodulação. Você está falando de lasers de baixa potência, tá? Só para você entender o mundo que você está se inserindo. Aí, quais são as características? Ele tem como potência, aparelhos de baixa potência, eles vão de 3 a 500 miliwatts. Miliwatts é 1000 vezes menor que 1 watt, tá? Então, é uma potência menor do que um aparelho de alta potência. Então, o nosso aparelho, ele tem baixa potência, tá? Claro, aí você vai ter aparelhos, isso é uma escala. Geralmente, os aparelhos, eles vêm numa potência de 100 miliwatts. O da DMC, ele vem, o modelo ACP vem com 100 miliwatts, o modelo EC. Eu sei que tem um modelo Plus, que é para fisioterapeuta. No infravermelho, ele entrega um infravermelho com uma potência maior. Então, ele é 100 miliwatts, mas o infravermelho dele é de 250 miliwatts, tá? Então, a gente sabe que é de baixa potência, mas existe essa janela aí que eu falei para vocês. Ele é atérmico. O que é isso? Ele não esquenta. Ele vai de 1 a 2 graus. Mas isso não significa que não tenham interações, que não tenham situações que exista uma queimadura, né? Não muito séria, mas pode dar uma bolha, pode dar uma queimada. Por quê? Porque a luz, ela precisa ser absorvida. Ela pode ficar acumulada por algum motivo. Por exemplo, a melanina é um cromóforo. O que é um cromóforo? É uma célula que recepciona, que tem atração pela luz, que absorve luz vermelha. Então, a depender do fototipo de pele, essa melanina pode absorver mais essa luz. Então, pacientes que têm fototipo de pele mais alta podem sentir esquentar. Tatuagem, você tem uma tinta interagindo, né? Uma cor escura, não sei se é verde, né? Tem uma cor verde e preta, enfim. Mas tem cores que absorvem essa luz, então você pode, sim, ter uma interação. Mas o laser em si, ele é atérmico, tá? Porque, vocês vão entender, eu vou fazer um comparativo com laser de alta potência. Aí vocês vão ver que realmente isso daqui vai de 1 a 2 graus, tá? E a característica mais importante, se você precisar decorar uma característica para combater essa objeção para o seu paciente, falar, não, esse laser não causa câncer, é essa que eu vou falar agora. Presta atenção. Esse laser aqui de fotobiomodulação, ele tem ação não ionizante. O que é isso? Ele não faz alteração celular, tá? Ele não vai modificar a célula, ele não vai mutar a célula, tá? Então, gente, isso é muito importante, porque o câncer é essa célula, né, que deveria ter morrido, né, que se desorganizou, deveria ter morrido, não morreu, o corpo não conseguiu fagocitar, ela não entrou em apoptose, e o que aconteceu? Ela tá ali, né, se multiplicando. O laser não causa essa alteração celular. Isso é muito importante, tá? Então, ainda que você não decore a ação não ionizante, você tem que ter clareza que ele não altera a célula, tá? Eu acho que eu vou falar
hoje um pouquinho sobre o mecanismo, né? Ele reorganiza a sua célula, ele restabelece a respiração celular, ele tira o óxido nítrico que está ocupando o lugar do oxigênio na respiração celular, está atrapalhando essa célula, né? Essa mitocôndria que não está no seu auge de energia, não está produzindo energia, reorganiza e aí essa célula volta a ter energia e ela volta a fazer o que está na programação dela de DNA. E não fazer uma coisa nova. Não acontece, tá? Então isso é muito importante. Mas faz sentido isso que eu falei, né, do paciente ele ter esse senso comum de achar que o câncer ou que o laser causa câncer. Faz sentido. Por quê? Ele não tirou isso assim, né, aleatório, porque existe uma confusão de aparelhos, né? Quando a gente fala de aparelho de fotobiomodulação é um tipo de aparelho. Agora a gente tem outros tipos. A gente tem laser de alta potência. E aí, gente, eu falei para vocês, o de baixa potência ele vai de 3 a 500 miliwatts, 1000 vezes menos que 1 watts. O laser de alta potência ele vai de 2 a 50 watts. Então ele é muito potente. Eu falei para vocês que o de baixa potência ele vai de 1 a 2 graus. O laser de alta potência ele vai acima de 45 graus. Então ele pode sim, ele vai esquentar, né? A gente está falando de fotobiomodulação, a gente estimula, a gente modula, né? A gente estimula processos fisiológicos. O que a gente faz com um laser de alta potência? A gente faz fotodestruição. Enquanto um faz fotobiomodulação, o outro faz fotodestruição. Mas é uma destruição com objetivo, tá? Por exemplo, na medicina, o laser ele pode ser utilizado em cirurgias. Na odontologia, você pode fazer cirurgias com esses lasers mais potentes, né? Então, você vai lá, vai danificar, vai retirar um tecido, enfim. Então, existe uma autodestruição, né? Outra situação, a estética usa demais na depilação a laser. Você destrói, você queima o folículo do pelo para ele não nascer mais. Então, você está agindo ali com uma destruição, né? Inclusive, quem já fez sabe que é desconfortável, né? Eu acho. E aí tem a indústria também. A indústria também trabalha com laser. Por exemplo, tecido, roupa cortada a laser, né? Não, olha esse tecido, olha esse biquíni cortado a laser, essa calcinha cortada a laser, não tem nem costura, enfim. Então a gente tem isso, né? Então existe ali um potencial ionizante, sim, né? Não tô falando também que todos vão causar câncer, não é isso, né, gente? Câncer é também fatorial, né? Mas existe uma potência, existe ali um potencial, tá bom? Então, a primeira objeção que eu trouxe para vocês é falar, o primeiro falso risco é você entender que isso daqui, o laser, ele pode causar câncer no seu paciente, tá? Primeira questão. Só para reforçar, algumas pessoas entraram depois, eu vou ler os comentários depois, vou abrir para perguntas, tá? Escreve laser aqui nos comentários para você receber o link para você participar do meu evento, tá? Eu tô aqui com vocês aquecendo, no evento eu vou entregar muito mais para vocês, então participa, entra no grupo de WhatsApp, participa do plantão de dúvidas, joga suas dúvidas lá. De 10 a meio-dia ele se abre, né? E aí você pode interagir e durante o dia eu vou respondendo, tá? Outra coisa importante é a pesquisa. Tem uma pesquisa, quando você receber, você vai receber uma pesquisa, né? Quando você se inscrever. Se você não conseguir fazer na hora, depois você vai no seu e-mail que você recebe essa pesquisa. 2 minutinhos, gente, é muito rapidinho. É para eu entender a sua necessidade, a sua dificuldade, o seu perfil para eu trazer um conteúdo de qualidade para você na semana da Laser Acupuntura Integrativa, tá bom? E aí você me ajuda e eu te ajudo, porque você me dá conteúdo para eu poder retornar aqui com aquilo que você realmente precisa, beleza? Bom, vamos continuar então. A gente vai falar agora de outro risco, na verdade, que é um mito, né? Que o laser ele pode bagunçar o organismo, atrapalhar o corpo, piorar o sistema. E aí eu não estou entrando
nessa bagunça assim, de câncer. Às vezes a pessoa acha que vai fazer o laser e a pessoa vai piorar, tá? Mas sabe o que é assim, o que pode de pior acontecer com laser? O pior que pode acontecer é nada. Exatamente, nada. O nada é um grande problema com laser. Por quê? Se você acerta a dose, você vai bioestimular, biomodular, bioinibir, você vai estimular processos fisiológicos, tá? Essa é a intenção. Agora, se você erra a dose, não vai ter efeito, né? Você não vai ter resposta, você não vai ter evolução. Isso é o pior que pode acontecer. Você coloca e não tem evolução. Que nem ontem eu falei, né, sobre o erro da frequência. Você tá num caso agudo, um caso assim, a pessoa tá com dengue. Aí a pessoa faz 20 minutos no dia. E isso é porque eu tô sendo generosa, que tem gente que tem medo de fazer diariamente. 20 minutos no dia, numa super infecção, né, que abala muito o sistema, pode não acontecer nada. Aí você vai falar, o laser não funciona, né? Olha, né, investir não funciona. Então, assim, isso é o pior que pode acontecer, porque você quer estar com essa ferramenta. Eu vou dar um relato aqui de uma aluna minha, tá? Vou dar um relato. Ela, né, não tinha um laser, né? Aí ela participou da semana da laser acupuntura integrativa. Ela se inscreveu, ela virou minha aluna, ela comprou o laser, ela correu, né, fez lá, estava lá junto comigo, e aí estava em contato comigo, e aí ela disse que o marido dela estava com dengue e nem achava que estava com dengue, só sabia por conta do exame. Por quê? Ela estava o tempo todo dando energia para o corpo do marido dela. Ele não ficou com dor, a questão eram as plaquetas, mas que estava tendo resultado, tá? Então estava tendo resultado e ele não estava com dor, ele seguiu trabalhando, tá? Ele não foi internado. Então, isso é uma boa resposta, né? O pior é você tá ali e mesmo assim, gente, entender que se você tá na dose adequada, ainda que você esteja acertando a dose, tem fatores patogênicos extremamente potentes, né? Que com a luz o paciente vai ficar numa situação. Imagina se não tivesse luz, né? Para dar suporte energético para esse paciente, ele estaria muito pior, tá? Então, olha só, a luz, para vocês entenderem isso que eu falei, o grande problema é você não acertar a dose, porque aí você não tem resultados, né? Porque o que acontece? A luz, ela vem para trazer a homeostase para o corpo, né? A mitocôndria vai receber essa luz, vai se restabelecer a respiração celular. O óxido nítrico, ele vai ser liberado para o corpo, vai trazer muitos benefícios, a vasodilatação, vai melhorar a resposta neuronal, hormonal, vai melhorar a acidez do sangue, né? Ele trabalha essa homeostase, né? Ácido base do sangue. E a gente sabe que um sangue muito ácido leva a situações inflamatórias, né? A doenças crônicas. Então é importante a gente não estar com essa acidez. Tem um pH certo, né? De 7,35 a 7,45. O sangue tem que ter um pH adequado para ter um correto funcionamento no corpo. E as enzimas e outras estruturas do corpo são sensíveis ao pH, né? Então, a alteração de pH você atrapalha, você pode inativar a SOD, né? Que é uma enzima antioxidante que combate a radicais livres, que combate a oxidação. Então, tudo isso inibe a luz, né? Você aplicando de forma sistêmica, você traz para o corpo. E você aplicando pontual, você vai ter os efeitos pontuais, né? Então, gente, a célula ela se reorganiza e ela volta a fazer aquilo que estava no DNA dela, volta a responder. Então, por isso que o ILIB, o laser, ele vai responder a várias terapias. Toda terapia ali que você combinar o ILIB, você está melhorando o corpo desse paciente, ele vai responder melhor, né? Então, é muito bom. E aí, o que acontece? Eu falei isso agora no plantão de dúvidas, né? A pergunta era a seguinte, naquele protocolo da DMC tem lá o anti-aging, né?
se era suficiente aquele tempo para o anti-aging acontecer ali, para ter efeito anti-aging, que é o combate ali dos radicais livres, né? Uma terapia ali preventiva. O que acontece, gente? Você dá luz, você dá energia para o seu corpo, acabou. Seu corpo é que manda, seu corpo é que sabe o que vai acontecer com essa luz. Ele vai para onde estiver precisando. Eu já falei disso na live de ontem, toda hora eu falo por aqui, que eu estava ajustando lá o meu resfriado, fiz tanto Ilib que meu joelho que estava com dor, eu consegui modular a inflamação, passou a dor, passou a limitação, voltei a dobrar o joelho, né? Eu tenho vários relatos de pacientes, você está tratando uma coisa e ele, mas meu intestino está muito bom, mas eu estou dormindo melhor, e você não está focando nisso. Mas não importa, a luz está entrando, o corpo ele está se trabalhando, né? Então, quem sabe o que vai acontecer com essa luz é o seu corpo, tá? E aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu falei para vocês que o laser ele não vai piorar o seu sistema, mas preste atenção nesse exemplo que eu vou dar. Você dá energia para esse corpo fazer aquilo que ele precisava fazer, porque ele não tinha energia, tá? Até para uma célula, gente, morrer, ela precisa ter energia, tá? Então, assim, para o corpo retirar do organismo, né, fagocitar, eliminar aquela célula que é uma possível célula cancerígena, você precisa, até isso você precisa de energia, tá? Então, acaba sendo preventivo também. Olha só, porque muita gente começa a fazer o Ilib e aí tem esses efeitos que eu vou dar agora e acha que o laser está fazendo mal. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu saí aqui da minha sala e fui atender, eu dou aula aqui na Escola Nacional de Acupuntura, em Brasília, eu coordeno um ambulatório. E eu levei no dia o meu reloginho, porque eu ia fazer um atendimento domiciliar depois, enfim, eu estava com o meu material. E aí, tinha uma pessoa na escola que tinha comido na noite anterior uma comida e ela teve uma intoxicação, tá, alimentar, só que ela não conseguiu vomitar, ela ficou tendo calafrios de noite, ela estava enjoada, ela estava muito mal, tá? Não era paciente, tá? Não era paciente, era lá da escola mesmo. Aí eu vi aquilo e aí eu perguntei se queria fazer o Ilib. Ela falou que queria. E aí eu fui, deixei ela no Ilib, verifiquei, perguntei, né, se tá grávida, tal, ver ali as situações para ver se eu podia fazer Ilib. E deixei ela no Ilib, falei, qualquer coisa me chama, eu tô ali no ambulatório com os alunos. Deu 10 minutos, 15 minutos, eu tinha acho que 25 ou 30 minutos, não lembro. E aí ela me chamou e falou, tô com vontade de vomitar. Aí eu tirei o Ilib, tirei o reloginho e falei, vai lá. E aí ela foi, vomitou, voltou e falou, nossa, tô super bem, né? Aí eu pergunto, o Ilib, ele piorou o sistema dela porque ela vomitou? Não. Na verdade, o corpo dela não tinha nem energia para eliminar esse fator patogênico, essa intoxicação. Ela não conseguia nem pôr para fora, tanto é que ela passou a noite toda enjoada, tendo calafrio, passando mal. Deu um pouquinho de energia, nem foi a dose que eu tinha programado. O corpo dela foi e pôs para fora e ela ficou super bem depois. Você entende que a luz ela vai dar suporte energético para o corpo fazer aquilo que ele tinha que fazer e ele não estava dando conta porque ele não tinha energia? Entende como é diferente? Então, às vezes você acha que está vomitando, está piorando, não, está expurgando, né? Aconteceu comigo e aí foi muito engraçado porque aconteceu com um grupo de alunos. Eu tenho um grupo de alunos, né, que tem contato direto comigo, né? E aí eles deram esse exemplo, eu falei, aconteceu comigo. Às vezes, gente, você está começando um processo, seu sistema imunológico está, né, a gente fala da medicina chinesa, você teve uma invasão, né, uma invasão de ventos, você vai começar a resfriar, às vezes esse fator patogênico ele vai ser eliminado, e às vezes vai ser eliminado pela urina, vai ser eliminado pelas fezes. Então, aconteceu comigo de eu fazer o Ilib, porque eu estava achando que eu estava começando a ficar resfriada e eu tive meu intestino soltou, mas depois eu fiquei bem, né? E aí aconteceu com outro aluno, fiz Ilib,
acho que era parente. E aí ele ficou bem, mas ele começou a urinar muito, né? Começou a urinar muito depois, mas tá melhorando. Eu falei, é isso? E depois regulou, né? Então, gente, não é que o laser, ele piora o sistema, mas o nosso corpo, ele vive para estar em homeostase, ele está o tempo todo se autorregulando. E muitas vezes, para se autorregular, ele precisa expurgar, você precisa dormir, né? Você precisa, às vezes, sua energia vai baixar para você descansar, o corpo se regular. Então, é essa energia. Então, às vezes, você fica com tanto medo do laser que você acha, tá fazendo mal, tá vendo? Fez o livro e vomitou. Não, foi muito bom. Aí depois ela ficou 100%, tá bom? Então, laser, você dá a luz pro corpo e o corpo se organiza e tem energia para fazer aquilo que ele precisava fazer e não tinha condições antes, porque estava com pouca energia, tá bom? Gente, espero que vocês estejam gostando aí, queria ter interação de turno, assim, né? É porque tem, né? É porque se eu ficar lendo aqui eu vou me perder. Beleza? Então, eu já falei aqui 2 falsos riscos, né, do laser. O laser não causa câncer. O outro, ele não vai piorar o seu sistema. Tudo isso é para quê? Por que eu tô com esse assunto aqui que eu acho que com certeza tá agregando valor para você? Porque isso daí, gente, não é um motivo para você ter medo de não usar o seu laser, né? Antes eu, né, fazia o laser quando eu não tinha essa segurança, eu ficava, meu Deus, o paciente sentiu tal coisa, pronto, eu fiz mal para o paciente. Eu aposto que vocês também passam por isso. Eu já passei. Mas quanto mais você estuda, mais você entende, mais você ganha segurança. E a semana da laser acupuntura integrativa é isso, são os primeiros passos para você começar sentir essa segurança, para você ter os seus resultados mais efetivos, resultados na primeira sessão, tá? Então é para isso aqui, tá? Então escreve aqui laser para você receber e tá comigo, pra gente chegar lá quente, você participar de todas as lives. Gente, já vou aquecer aqui a próxima live. Amanhã não tem live, tá? Quinta-feira não tem live, mas sexta-feira, mesmo horário, a gente vai fazer uma live. E eu gosto muito, nas lives de aquecimento, toda última live da semana eu faço uma demonstração prática. É legal, eu faço ao vivo aqui para vocês, trago modelos, né? Tenho suporte para gravar, né? E aí eu vou trazer um protocolo para dor de cabeça. E olha que bacana, eu vou ensinar, vou mostrar para vocês uma aplicação de Lib que vai auxiliar muito a dor de cabeça, tá bom? Então, estejam aqui comigo na sexta-feira, tá? Bora lá. Vamos para um terceiro tópico, que foi até uma seguidora uma vez que trouxe esse assunto, né? Então, como foi uma dúvida dela, outras pessoas podem ter essa dúvida, né? Que é, o laser radioativo, né? Então, será? O que acontece? A gente trabalha esse tipo aqui de laser, né? De fotobiomodulação, geralmente a gente trabalha com 2 comprimentos de onda, o vermelho e o infravermelho. Mas não significa que só existam esses, existem clusters, existem outros aparelhos que trabalham com outros comprimentos de onda. Porque comprimento de onda, eu não falei para vocês que o laser faz efeito biológico, fisiológico, ele não tem um efeito biológico dentro da gente? A luz, ela dá esse efeito, né? Um efeito anti-inflamatório, um efeito antibactericida, um efeito de estímulo de colágeno, tudo isso é o comprimento de luz, né, que faz, né? A gente aqui trabalha com comprimento vermelho e infravermelho, tá? E o aparelho, ele emite uma radiação eletromagnética. A luz, né, esses comprimentos de onda emitem uma radiação eletromagnética. Mas eu vou usar um termo aqui que eu já falei e você vai entender. É uma radiação eletromagnética não ionizante. Pronto, né? Já acalmou o coração. Não vai fazer essa modificação que uma radiação ionizante faz, né? Ou você vai ali numa usina nuclear,
você vai ali fazer um exame de raio-x, tem ação ionizante. Tanto tem que você tem, quem trabalha, né, tem que se proteger, trabalha menos tempo, tem o adicional também, né? Eu não lembro o adicional. Periculosidade, insalubridade, eu não lembro, mas tem. Por quê? Porque ficar muito tempo ali, a pessoa fica exposta, né? Então, não é o caso do nosso laser, tá? O nosso laser é não ionizante. E aí, só para você entender, a luz, esse tipo aqui, o laser, eu vou falar 3 características do laser. O laser, a luz, ela é monocromática. Então, ela entrega uma única cor. Aí você pode falar assim, Fê, mas o meu laser, o modelo do meu laser é o modelo EC da DMC, né? Super multiprofissional, né? Vários profissionais trabalham com esse aparelho é muito bom, tá? O modelo EC. O acupunturista pode sim trabalhar com o modelo EC, me fazem essa pergunta. E aí é multiprofissional. E ele tem um grande diferencial, que é entregar vermelho e infravermelho ao mesmo tempo. Aí você vai falar, tá vendo? Ele não é monocromático. Não, ele é monocromático. Ele tem 2 saídas, tá? O vermelho sai sozinho e o infravermelho também. Quando você aciona para eles saírem juntos, eles podem serem acionados para sair ao mesmo tempo, mas eles saem em saídas independentes, tá? Então é uma característica do laser ele ser monocromático. Não é aquela luz que são várias cores. A luz branca tem todas as cores. Não, tá? Outra coisa, ele é coerente e colimado, né? Gente, quando eu comecei a estudar, coerente e colimado, qual é qual, eu me confundia. Colimado quer dizer que os fótons, eles saem paralelamente, né? E coerente os fótons saem no mesmo tempo, espaço e direção. Aí, para você não esquecer, lembra-se, uma pessoa coerente, uma pessoa que o que ela pensa, ela fala, o que ela fala, ela faz, entende? É coerência, né? Então, a coerência da luz é essa, mesmo tempo, mesmo espaço, mesma direção. É a mesma coisa do nado sincronizado, né? Os atletas, né, estão ali no nado sincronizado, é o mesmo movimento, mesmo tempo. Por quê? Isso dá sincronismo para a luz. Então, a luz ser monocromática, coerente, colimada, dá assertividade, né? Ela é extremamente assertiva, né? Ela sai ali e ela entrega de forma que os fótons são todos sincronizados. Isso dá uma potência, isso dá uma assertividade na modulação do tecido, né? De quem está recebendo. Diferente do LED, né? O LED, os fótons, eles saem, eles não são coerentes, eles não são colimados, tá? Mas existe uma razão também, existe um trabalho terapêutico para isso, tá bom? Então, gente, falei um pouquinho aqui da características da luz, para você ter mais segurança, para você entender que não é radioativo, né? Não é cancerígeno, não vai bagunçar o seu sistema. Ah, mas ele vomitou depois. Ótimo, que bom que ele vomitou, porque ele estava precisando vomitar. Entende? A luz, você dá um suporte energético, o corpo já estava precisando, tá? É que nem quando você vê assim, a febre. A febre não é ruim. A febre é importante, é uma forma do corpo se autorregular, né? Ele precisa expulsar um fator patogênico, ele precisa esquentar, ele precisa pôr o sistema imunológico em ação, as células de defesa em ação. Aí, já vou puxar aqui, não é tema, mas pode fazer ILIB em paciente com febre? Pode, deve. Ah, mas a febre é importante, você vai baixar. Não é antitérmico. É para trazer energia para o corpo. O corpo consegue ter energia e o corpo vai combater o fator patogênico e vai baixar a temperatura, tá? Não é um remédio. É pior você tomar um remédio, porque o remédio ele vai só, né, baixar. E não dá essa energia de regeneração, né? Não existe a regeneração numa novalgina, né? Tá baixando a temperatura, né? Mas a infecção continua ali. Agora, o laser, você tá dando energia. Se esse corpo, se essa infecção, né, se no combate, esse corpo com essa energia ela consegue combater uma infecção. E aí você não precisa nem entrar num antibiótico, né?
Mas se tiver que entrar, entre, porque tem que entrar se tiver que entrar. Mas não deixe de continuar com laser. Não deixe de continuar com inib, porque quando você entra com antibiótico, você é uma potência, né? É uma bomba atômica ali, que vai tirar, né, o agente infeccioso, mas também a microbiota benéfica também vai ser atingida. Então, continua dando luz, porque os efeitos colaterais vão ser menor, né? Então, vai estar ali dando suporte para o corpo, tá? Eu acabo mudando de assunto, porque o assunto é tão bom. E aí, olha só, escreve laser aqui e vem participar da Semana da Laser Acupuntura comigo. Olha só, para fechar essa live e eu ler os comentários de vocês. E os verdadeiros riscos, né? Porque eu também não vou chegar aqui, não existe um risco, tudo aqui é perfeito, não é assim. Quais são os riscos? Toda terapia vai ter ali uma contraindicação, você tem que observar, né? Uma das os principais riscos, na verdade, mas também não é nada muito que vá trazer um grande prejuízo, mas é a fotossensibilidade do paciente. Então, se você não observa um histórico de fotossensibilidade, o paciente pode se manchar, ter urticária, ter alguma questão na pele, se sentir mal, pode. A questão da fotossensibilidade, né? O paciente tem tatuagem, você fez o laser em cima, pode dar uma bolha. Tá tomando algum medicamento fotossensível, né? A gente tem o antibiótico à base de tetraciclina, isotretinoína, erva de São João, tudo isso pode trazer algum efeito de fotossensibilidade, né? Você não observou ali, fez em cima de uma mancha, de uma pinta, esquentou o paciente, tá? Então, assim, você tem que observar, né? Para não trazer nenhum desconforto ou alguma intercorrência mais chata, né? Que você fazer o laser, o paciente sair com uma bolha, né? Eu imagino que seja ruim, nunca aconteceu comigo, mas tá todo mundo sujeito. Você tá trabalhando, você tá sujeito a isso, por isso você tem que estar sempre observando, né? Então, histórico de sensibilidade, você tem, para não correr riscos, respeitar a biossegurança. O principal, gente, ali também que pode causar um prejuízo é não estar com óculos de proteção. Isso é muito importante, tanto você quanto o paciente. Outras pessoas estiverem na sala, se você tiver um óculos extra, é importante. Então, pede para o acompanhante virar para o outro lado, né? Não ficar ali conversando e olhando. Às vezes vem um acompanhante que participe da sessão, né? E aí já me perguntaram, Fê, mas eu como terapeuta, laser terapeuta, não usar o óculos e não olhar na hora? O que acontece? Eu entendo, né? Dizer, hoje eu vim de óculos. O que acontece? Às vezes, quando você está de óculos, você não enxerga, né? O laser não está acionado, você não está enxergando direito a pele. Aí, o que eu faço? Toda hora eu tô ali, ó. Enquanto eu tô olhando a pele do paciente, eu tiro o óculos maior de proteção. Acho onde eu quero colocar, aí na hora que eu vou acionar o laser, eu puxo o óculos, tá? Por quê? Em uma situação normal, de temperatura e pressão, eu sei que eu vou acionar o laser, então eu olho para o outro lado. Tá tudo certo, né? No ambiente controlado, tá tudo certo. Mas se esse paciente desmaia, você tá fazendo ilib ali, ele tá com esse ilib daqui, aí o paciente desmaia, passa mal, o paciente dorme e joga o laser para cima. Tanta coisa pode acontecer, gente. E aí o laser fica solto e alguém olha, você pode lesionar, né? Você pode ficar cego, então tem que usar. Então, assim, existem alguns riscos. Então, você tem que cuidar dos olhos, tem que manter seu aparelho calibrado, né? Eu acho assim, o calibrado, o que pode acontecer, ele fica com uma potência aquém, né? Menor. Então, você tá ali achando que tá entregando e não tá entregando, né? Então, é importante calibrar. E observar a individualidade do paciente, né? Todo paciente... Às vezes o paciente, gente, bate tudo ali, ó. Não tem nenhuma contraindicação. Mas o paciente, em algum nível, ele tem um receio do laser e ele passa mal, ele acha que vai fazer mal. Não faça o laser. Ainda, mas eu tenho terapias que são perfeitas ali, eu sei que, nossa, cabe certinho para esse paciente, super indicado. Mas o paciente não se adapta, faz parte. Nunca aconteceu com laser, mas já aconteceu com a hidrocolonterapia, tá? Perfeita, era a terapia para paciente, mas a paciente, ela tem
gatilhos ali quando sente cólica. E é uma terapia que dá cólica, porque você está limpando o intestino. E aí ela ficava super ansiosa. Tomava Rivotril para fazer a sessão. Não, né? Não dá. Então, ela piorava a ansiedade dela para limpar o intestino. Não dá. Não é para você nesse momento. Então, isso acontece com os aparelhos, tá? Beleza, pessoal? Eu tô falando demais, aí não vai sobrar tempo para falar com vocês, né? Vamos interagir. Deixa eu ver aqui. Ó, pessoal, é o seguinte, se por acaso não der tempo de eu responder todas as dúvidas, se inscreva no evento, escreve aqui laser, se inscreve no evento, né? E participa do grupo, o plantão de dúvidas, e joga a tua dúvida dentro do grupo, porque eu vou responder todo mundo, tá? Bora lá. Tô aqui no início, o pessoal dando... Ó, a Miranda falou, boa noite, Fê, gosto muito do que apresenta no Insta. Que bom, Miranda. Ai, fico feliz. Seja sempre bem-vinda aqui no meu Insta, nas lives. Obrigada. Vamos lá. Ó, eita, quase que eu... Pessoal, boa noite, professora. Boa noite, pessoal. É que tem pergunta aqui, eu sei que tem pergunta. Ó, a Valdene perguntou, como faço para entrar nesse grupo? Valdene, escreve laser aqui, se inscreve no evento, e quando você for se inscrever, eu já vou até mostrar, né, que eu deixo para o final, mas eu vou mostrar agora para você. Quando você se inscrever, o que vai acontecer? Acho que eu não vou tirar aqui do suporte, deixa eu ver se eu consigo. Ó, o que vai acontecer? Você vai entrar aqui, vai abrir você vai receber essa página aqui, né? Vai colocar o teu e-mail e o seu WhatsApp e vai apertar para se inscrever. Quando você fizer isso, vai ter um botão do WhatsApp. Você entra, é um convite para você entrar no grupo de WhatsApp. Você entra e faça parte do grupo. E aí, assim que você entrar, se você entrar agora, depois da live, tá fechado o plantão de dúvidas, tá? Isso foi até uma pergunta que me fizeram. Só depois, amanhã, de 10 a meio-dia, que abre. Beleza? Aí você coloca suas dúvidas e vai estar dentro do grupo. Beleza? Bora lá. Ó, a Cândida perguntou. Boa noite. Estou confusa com laser na aurículo. Uns dizem que se usa vermelho e outros infravermelho. Qual é o correto e quantos joules? Olha só, boa pergunta. Vou te falar... Ui, quase que eu derrubo. Vou te falar... O que acontece? O comprimento de onda, né? Vermelho e infravermelho. Para que serve? São comprimentos de onda, é o comprimento de onda que ele vai penetrar, né? Existe o comprimento de onda vermelho, que ele é menor, e ele é absorvido de forma mais superficial. Então, você usa em tecidos mais superficiais. O infravermelho, ele atinge estruturas mais profundas, né? Então, ele atinge, né? Ele é maior e ele atinge estruturas mais profundas. Olha só a aurículo. Olha o pavilhão auricular, é fininho, tá? Então, mais usualmente, né? Não vou falar assim que o outro tá errado, não, tá? Eu não vou dizer porque tem aplicação com infra. Mas o mais comum, o mais usual e o que faz mais sentido, né, pela física, é você usar o vermelho, tá? O vermelho porque você consegue atingir super bem, tá? Aqui as estruturas. E aí, tem gente que usa infravermelho, eu já vi também gente usando infravermelho, mas eu já vi professores, sabe, falando que usa excepcionalmente o infravermelho, queria dar um efeito mais, né? Mas assim, às vezes usa o infravermelho, tá? Eu já vi outras pessoas falando, mas o mais usual é o vermelho. Pela absorção, vai ser superficial, os pontos são superficiais, a estrutura é muito fininha, muito delgada, então não tem essa necessidade de usar o infravermelho, tá? Mas eu não vou falar que tá errado não, porque os cromóforos, os receptores, eles são... Cada receptor no corpo, né? Melhor dizendo, cada comprimento de onda tem o seu receptor no corpo. Né? Então, assim, por exemplo, a membrana da célula, ela absorve o infravermelho, a mitocôndria, o vermelho. Então, às vezes você fazer essa mudança, né, do infravermelho, ainda que seja
ainda que seja numa estrutura fina, não vai fazer mal, porque vão ter estruturas que vão absorver, tá bom? Agora, com relação aos joules, eu já vi gente falando 1 e 2 joules, tá? Mas mais que isso eu nunca vi. Outra coisa, para quem é da medicina chinesa, a gente fala tonificar, dispersar e harmonizar. Na aurículo, você harmoniza os pontos, né? É que nem quando você coloca uma sementinha, você está harmonizando, né? Diferente da agulha, que você consegue dispersar e tonificar. Então, o laser ele é o mesmo raciocínio da semente, você harmoniza. Só que aqui, né, tem o sistema nervoso, tem muita comunicação. 1 joule é muito suficiente, no máximo 2 joules, tá? Eu oriento meus alunos, vermelho, 1 joule. Mas eu já vi, sim, gente falando que às vezes faz 2 joules, às vezes faz no infra. Mas é isso que eu falei, não tem essa necessidade, mas eu não vou falar que tá errado não, tá bom? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo para você, num curso presencial que eu fiz. Uma aluna, ela começou a vida dela na laser terapia, ela não tinha esse aparelho aqui, ela tinha uma canetinha de laser vermelha. E ela foi tratar um ombro, que a gente sabe que a gente usaria o infravermelho, porque são estruturas, articulação, são estruturas mais profundas, e ela só tinha o vermelho e ela teve resultado, mas demorou demais, né? Porque foi atingindo pouquinho a pouquinho, e a gente sabe na medicina chinesa que a gente tem estruturas, canais, né, superficiais que se comunicam internamente, então muitas vezes a comunicação é via pele, mas está dando um efeito profundo, né? Você atinge um ponto de acupuntura superficial, ele se comunica energeticamente, internamente, e ela disse que conseguiu resultado, né? Eu vou falar, não, mas está errado, tinha que ser com infravermelho? Não, é que com infravermelho seria mais assertivo, seria mais rápido, tá? Mesma coisa aqui da pergunta da Cândida. O vermelho, ele é melhor, a estrutura aceita super bem, a estrutura fina. O infra vai até atravessar, mas não significa que você não vai ter resultado no infra, beleza? Vamos lá. Ó, a Valdene perguntou, qual é o laser específico para acupunturista? O específico é o modelo, é esse daqui que eu trabalho, o modelo ACP da marca DMC. Mas, por que ele é específico? Ele é específico porque ele traz frequência pulsada específica para o acupunturista, tá? Ele pode trabalhar com a frequência Manfred Heininger, que é uma frequência pulsada, que é a frequência do meridiano. Então, quando você escolhe um ponto de acupuntura, você coloca a frequência daquele meridiano. E aí é um estímulo mais assertivo, uma resposta mais rápida, tá? Então, o ACP. Fê, mas eu tenho o EC. Vai fazer a laser acupuntura da mesma forma, mas vai trabalhar com a frequência contínua, tá? Eu trabalho com MMO, que também é uma marca boa, né? Eu trabalho com Recover, só tem o contínuo, tá tudo certo, tá? Também vai conseguir fazer laser acupuntura. Só que não vai ter esse diferencial. Eu brinco com os alunos dizendo que é uma cereja do bolo, tá? Que eu gosto bastante. Eu gosto muito de usar o Heininger, né? Mas tem esse modelinho. Se você só vai atuar com a laser acupuntura, eu indico o ACP. Se você é multiprofissional, além de acupunturista, é fisioterapeuta, é enfermeiro, aí eu tenho minhas dúvidas, porque se você usa o laser nessas outras áreas, talvez o EC ele converse melhor com todas as suas atuações, tá bom? A Tatiana, não consigo audiologia, não consigo boas respostas com zumbido. Tatiana, vem comigo na Semana da Laser Acupuntura Integrativa e vem comigo na live de sexta-feira. Eu vou ensinar uma aplicação de Lib que tem boas respostas para zumbido. Mas zumbido, a gente tem que entender, eu vou te trazer uma resposta mais pelo olhar oriental, que vão ter zumbidos que você consegue reverter ou melhorar. Vão ter zumbidos que a gente perdeu energia que não dá para ser reposta, né? Uma energia que a gente chama de pré-celestial, um jing. A gente perdeu energia que não se repõe, que está na raiz desse zumbido. Então pode ser que você realmente não vá zerar esse zumbido, tá? Então existem zumbidos e zumbidos.
mas eu já tive um caso de um zumbido que não tem volta, é uma doença degenerativa, e a paciente, ela tinha paz de espírito na minha sessão, quando ela fazia o ILIB. Aí ela conseguia passar alguns dias sem, só que ela não via, o ideal era vir 2 vezes por semana, porque aí ela conseguiria fechar sem zumbido. Mas ela não tinha essa disponibilidade, então ela vinha 1 vez por semana. Então esse zumbido aparecia 2 dias antes da minha sessão. Aí começava a dar aquela enlouquecida nela. Mas o ILIB, eu trabalhava ILIB e laser acupuntura, mas na hora de dar paz para ela é na hora do ILIB. Tá? Então, Tatiana, vem para a live, vem para a Semana da Laser Acupuntura Integrativa. A gente vai falar muito sobre LIB, sobre possibilidades multiprofissionais, tá? E esse evento é para vocês. Escreve aqui, gente, já tá dando, eu tô dando uma gordurinha, já estourou o tempo da live. Escreve laser, aproveita, porque a live tá ativa. Escreve laser aqui, vem participar do evento comigo, tá? Para você ganhar mais segurança. A minha ideia sempre é passar o raciocínio, para você ganhar segurança, porque quando você tem o raciocínio, você tem liberdade, você não fica presa a protocolo, porque você entende, você confia, você sabe que você não precisa seguir um protocolo da DMC que só vai te deixar com medo, porque você vai achar que se você sair daquele protocolo, você vai fazer mal para o seu paciente, vai subutilizar seu aparelho, porque você tem muito mais potência para utilizar. Então é isso que eu quero passar para vocês. Então, escreve laser, aproveite, esteja aqui comigo. Sexta-feira espero vocês para fazer a live demonstrativa, tá bom? Gente, eu sei que não deu tempo para responder todo mundo. Então, entra no grupo e coloca amanhã, de 10 a meio-dia, coloca suas perguntas lá, beleza? Obrigada pela sua presença, obrigada pela participação de vocês, obrigada aos meus alunos que estão aqui, tá bom, gente? E obrigada meus seguidores e novos seguidores também. Tchau, tchau, gente. Boa noite.